Daniel de Paula. Seis e 57. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Informação. Os fatos que viraram notícia. Está no ar o jornal Direto ao Ponto. Comunicando Adair José e Daniel de Paula. Bom dia, meu nome é Adair José. Estamos ao vivo, direto ao ponto, comigo e com o melhor apresentador, comentarista do Brasil, Daniel de Paula. Bom dia, Adair José. Bom dia, Renato. Vamos fazer os comentários aí das principais notícias do Brasil e do mundo. Daniel, começar aqui com um comentário aqui de um internauta, é o movimento LGBT, colocando seus no poder para criar leis que favorecem suas ideologias antibíblicas, anticristãs. Enquanto isso, muitos cristãos evangélicos, sem conhecimento, vivem demonizando a política, dizendo que a política não é coisa de cristão e muito menos de pessoas envolvidas com a obra, dizendo ainda que na política só tem corrupto, que a política é coisa do diabo, assim como muitos sem conhecimento teológico dizem, por exemplo, que a teologia é coisa de homem, e até que falam que é coisa do diabo também. Então cita até um versículo aqui, já dizia o Senhor Deus, através do profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem fala isso é o Ronaldo Lima, e ele está falando isso por causa do grupo LGBT, dando aulas para muitos evangélicos
de como a União faz acontecer. Com 45 mil votos, Tami Miranda, a eleita vereadora ou vereadora, como queira chamar, né, mais votado de São Paulo, enquanto a igreja, com muitos membros, não se unem para eleger os seus candidatos. É uma vergonha. Ele falando aqui nas redes sociais, Daniel, eu achei interessante, realmente a gente viu, eu estou visualizando, Daniel, em várias cidades, vários vereadores perdendo ali até o primeiro lugar, muitos deles, para defensores aí dessas minorias, principalmente desse pessoal aqui do LGBT. Visualizei isso também. O motivo da minha colocação dessa notícia é justamente porque eu também visualizei isso. Muita minoria, e principalmente ligado ao LGBT, ganhando espaço aí na política, principalmente como vereador nessas eleições que se passaram. E em São Paulo é um representante, né, do LGBT, não se sabe aqui a definição, colocou até aqui aquele vereador, no caso colocou vereador /O, mais votado de São Paulo. Nós, nesses últimos programas que a gente está acompanhando a eleição municipal, chegamos a falar isso. O senhor nota que é um desabafo, né? Que faz esse comentário nas redes sociais. O que nós precisamos deixar bem claro é que o trabalho na política é um trabalho importante como todos os outros, mas ele faz ele tem um diferencial muito grande em relação às outras profissões. Ele é filho da cantora Gretchen. A Tami, né? Isso. Então, Tami Brito de Miranda Silva. É uma mulher que resolveu assumir, né, o seu lado homossexual e se veste como homem, casou, né, adotou uma criança, ou então parece que fizeram a inseminação artificial na mulher. Bom, o importante é o seguinte: o comentário que foi feito em relação a isso é uma realidade. A igreja, ela precisa sim estar em todos os ambientes, porque é muito saudável essa vontade que muitos que frequentam as igrejas têm de serem políticos, de serem vereadores. A orientação que se diz, não vai ser político não, porque quem com porcos anda, farelo come. Ou seja, fazendo uma analogia que o ambiente político só tem roubo, enganação, mentira. Não é verdade. Nós estamos despertando para isso. Alguns do movimento LGBT, ou até mesmo aqueles que pensam assim, mas que não assumem essa bandeira, mas trabalham em prol disso, não conseguem mudar a sociedade assim. Não é assim que vai acontecer, até mesmo porque os evangélicos e outros, os cristãos como um todo, né, no mundo, se despertaram para essa realidade. E não tem como a regra, ou seja, as constituições que defendem a família como o homem e a mulher que se unem com interesse, com desejo de construir a família, isso não perde. É claro que é um despertar, muito bom, muito bem observado o comentário, né? Mas ainda, né? A não ser que a gente durma no ponto, mas ainda a sociedade é predominantemente família, um homem e mulher, e os outros modelos de família não tem mais essa perspectiva de manter a espécie, né? É mais uma questão de prazer ou de imposição da sua vontade e não estão interessados em manter a família, né? Se você quiser participar, se você quiser dar a sua opinião sobre os assuntos comentados aqui no jornal, direto ao ponto, você pode participar através das redes sociais, Adair José Rádio TV, tanto do Face, Instagram, ou
pelo WhatsApp 64993118000. 64993118000. Então, você tem essa liberdade de, junto conosco, participar aqui do programa. Você será muito bem-vindo. Então, esse autor que deixou a vida artística para se tornar político entrou na lista dos vereadores mais votados da capital paulista. Além de Tami, Daniel, outra também pessoa transexual está nesse ranking, a Érica Hilton. Então, tem muita, tanto no Face quanto no Instagram dessa pessoa, Daniel, tem muitas imagens, assim, vamos dizer, poderíamos dizer, proibida para menores de 18 anos, sabe? E ele foi eleito ali na cidade de São Paulo. Então, assim, realmente é muito preocupante, porque ele foi batizado por Gretchen como Tami Cristina Brito de Miranda Silva, e propriamente conhecido como Tami Miranda. O autor, ele, então, tem muitos seguidores, né, no Instagram, e tanto no Face, e ele foi eleito ali, então, como o mais votado na cidade de São Paulo, um dos mais votados ali na cidade de São Paulo. Então, realmente preocupante. Adair, na verdade, nós temos que conviver com isso, a liberdade de expressão, né? E principalmente o direito que a população tem de escolher aqueles que lhe interessa. São Paulo são 55 vereadores, 2 ou 3 com essa perspectiva. Na verdade, esses vereadores, eles lacram, né? Fica bem na fita. Eles têm muitas pessoas nas redes sociais que se ocupam disso. O senhor nota o seguinte: não é que a rede social é um ambiente de pessoas que a gente costuma dizer que tem mais tempo, que é livre, para não dizer outra coisa, porque a maioria da população precisa trabalhar e gerar riqueza, mas é mais assim, como aconteceu. São Paulo é engraçado, o fenômeno do Tiririca, né? Então, é uma cidade gigantesca, milhões e milhões de pessoas elegendo e votando, e aí acaba que essa liberdade política, ela é boa, e eu não vejo que vai haver essa mudança aqui. É porque o jornal já quer induzir, né? Você vê que a mídia... Na verdade, é isso que eu falo, a mídia meio que já encaminhada, vamos dizer assim, né? E é tendenciosa mesmo, sabe? É claro, nítida. Valoriza, Daniel, a notícia que ela tenta ser ruim. É incrível como que a notícia... E nós estamos aqui, às vezes, Daniel, tem que tomar cuidado, inclusive reproduzindo, né? Tem que tomar cuidado, entendeu? Então, na verdade, é uma situação valorizada. É aquela coisa, Daniel, de um quadro branco com um pinguinho preto, né? Às vezes não vê o quadro branco, vê o pingo preto. Então, tem aí, então, a situação é do mais votado, né, Daniel? Também a gente não pode também tampar as vistas, Daniel, tampar os olhos e não ver também a realidade. Tem que tomar esse cuidado. Os dois extremos são preocupantes, de valorizar demais e também de desvalorizar demais. Porque seria talvez desvalorizar também, a ponto de dizer, não, é meio que sem importância, não preciso te falar, se não tivesse sido não tivesse tido tanto voto, né? E não tivesse acontecido isso em tantas capitais, entendeu? Então, você vê que nós estamos com várias situações dessas em vários lugares. Então acaba que preocupa, sim. Um abraço ao Hernandes, Daniel. Está conosco, estando inclusive aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Hernandes Ferreira da Silva. Bom dia, Hernandes. Quem vê a gente falar, às vezes vai falar assim, eles são racistas, são preconceituosos. Mas olha só o que o jornal faz. Nós temos em São Paulo o Fernando Holliday, que foi melhor classificado que a Tami, é preto, é homossexual e defende a bandeira da família. Ele não mistura. A minha posição é uma coisa, mas o Fernando Holliday é um vereador extremamente competente, ele foi reeleito, ele tem uma atuação interessante. Quem conhece São Paulo pode fazer esse tipo de comentário. A Tami ficou em 9º lugar,
mas a imprensa coloca, o Fernando Holliday ficou em quinto, coloca que a thumb foi mais votada até do que ele, do jeito que a notícia está sendo divulgada, né? Então, realmente a imprensa é tendenciosa. Maguito Vilela segue entubado, mas função de máquina de respiração artificial é reduzida ao padrão mínimo, diz boletim. Então, Maguito Vilela continua entubado, mas a respiração artificial é reduzida ao padrão mínimo, diz boletim médico. Então, ele está, o Maguito Vilela, com Covid-19 há mais de um mês. E ele é candidato a prefeito de Goiânia. Está internado em UTI no hospital em São Paulo e máquina ajuda na oxigenação do sangue. Então é o boletim da segunda-feira, dia 23, uma melhora do paciente e a máquina SMO, que é chamada, que imita a função natural do pulmão e do coração, está ligada nos padrões mínimos de funcionamento. E o equipamento ele possibilita que o paciente poupe esses órgãos enquanto a cura acontece. Então, há mais de um mês está já diagnosticado com coronavírus e está com quadro clínico estável, apesar de seguir sedado e entubado ali no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi, o Maguito Vilela, o candidato mais bem votado no primeiro turno das eleições em Goiânia e vai disputar o segundo turno com Vanderlan Cardoso no dia 29 de novembro. Daniel. Nós sabemos, né, quem entende bastante de medicina, sabe que o quadro dele é grave e está sendo bem cuidado. Vai ser um ambiente fértil, né, para o Vanderlan, nos palanques, nas redes sociais, dizer que o povo não vai eleger o Maguito, que não sabe se o Maguito vai sair dessa, vão eleger o vice, né? Ontem a gente até comentou aqui, o vice, ele é pastor, é um cara bem influente na cidade, foi vereador. Ou seja, também é um bom candidato. Também é um bom candidato. A Goiânia é uma cidade muito importante. Vanderlan também é um bom candidato, viu, Daniel? Eu vejo falar muito bem de Vanderlan. Não conheço. Na verdade, Daniel, não conheço nenhum nem no outro. Assim, só como pessoas, como políticos, né? Se a gente... Mas eu não tenho nenhum relacionamento com nenhum nem outro, mas vejo falar muito bem do Vanderlan e do vice, já vi falar do vice do Maguito também. A verdade é que o Vanderlan também foi eleito senador e tem vídeo dele gravado dizendo que ele ia ser senador e que ele ia ficar o mandato todo, que nunca que ele iria abandonar o Senado para ser nenhuma outra coisa. O Maguito também explora isso. Tem, na campanha eu assisti um pouco como é que é, a estratégia do Maguito é dizer que o Vanderlan está abandonando o Senado, porque tem vídeo gravado que o Vanderlan não ia largar o Senado para ser nada mais a não ser Senado, né? Senador. Então, a verdade é que Goiânia, de toda forma, está muito bem, porque se você for olhar os candidatos que São Paulo tem, os candidatos de Porto Alegre, e os candidatos do Rio de Janeiro... Nossa, Goiás está de parabéns. Goiás está de parabéns. Porque, desculpa, Daniel, mas tem uns candidatos ruins aí nessas capitais, aí pega no segundo turno aí, viu? E depois a que população quer reclamar, né? Pensando como que o eleitor para e decide votar em determinados candidatos que estão concorrendo no segundo turno aí nas capitais, sabe? Então, Goiânia, realmente, comparado com algumas capitais aí, como, por exemplo, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Porto Alegre, então, assim, convenhamos, tem opção melhor, Daniel, tem opção melhor. Isso é assim, é fato, entendeu? E o povo, infelizmente, parece-me, não sabe, ou não souberam, ou não estão sabendo escolher, sabe? Porque muito ruim mesmo esses candidatos do segundo turno em algumas capitais aí. Mas Goiânia, na minha concepção, Goiânia soube escolher os dois candidatos. Eles vão poder ter duas opções boas aí. Tanto o vice do Maguito, você sabe? Não, quem é o vice do Maguito, né? É o pastor. É o vice do Vanderlan, desculpa. O vice do Vanderlan. Eu não observei. Você viu o que é? As pessoas não têm noção, tanto que é importante o vice. Wilder Moraes. Wilder Moraes. Será que é aquele que foi senador? O Wilder aqui de Firminópolis?
Se for, só de ser de Firminópolis, provavelmente é uma boa pedida. Muito bem, então a reunião do COI de Goiânia delibera por mais flexibilização. Então, a gente sempre tem falado aqui no jornal a respeito do nosso entendimento, da necessidade de cuidar da saúde, da necessidade de zelar da saúde, mas precisa de trabalhar, Então, ali na Argentina, estatisticamente, quase que 5 vezes mais, Daniel, número de depressão, número de gente deprimido por causa da quarentena, a maior quarentena do mundo, né, ali na Argentina. Então, e o caos financeiro. Então, o que acontece? Tem que liberar a pessoa, tem que liberar o país, tem que liberar o estado, a cidade para trabalhar, porque é outro problema se acaso não trabalhar, que é o problema da falta de dinheiro e dos problemas psicológicos, psicomáticos, que vão adoecendo as pessoas, para de fazer exercício físico, só fica inquieto em casa. Então, estatisticamente, a Argentina está nesse lugar. E do Brasil andou aí em alguns estados, alguns municípios, e aí entra São Paulo, Daniel, em contrassenso com o governo federal, fechando o comércio e insistindo em permanecer fechado. Em Goiânia, a reunião delibera por mais flexibilizações. Então, decisões só passam a valer apenas após a publicação do decreto do município e elaboração de protocolos específicos. Em reunião realizada nesta segunda-feira, o Centro de Operações em Emergência de Goiânia, o COI, deliberou por uma maior flexibilização de circulação de pessoas durante a pandemia do coronavírus. Entre as decisões tomadas está a liberação da presença de maiores de 60 anos em igrejas e templos. A entidade também liberou a presença de menores de 12 anos em shopping centers, seguindo uma liminar que já permitia o acesso. O COI também decidiu pela reabertura das brinquedotecas e shoppings. Também foi uma decisão do COI em abrir ou reabrir as brinquedotecas e shoppings. Para isso, os estabelecimentos, todos eles, claros, devem seguir os protocolos, no caso aí da saúde. Outra decisão do COI também foi a reabertura e permissão para uso dos vestiários em academias. Então, são isso. E, por fim, o órgão manteve o veto ao funcionamento das salas de cinema. É verdade, Adair, que o lockdown não funciona. Você toma como exemplo as dimensões do Brasil e da Argentina. Essa é a situação que a Argentina está passando, fez a Argentina passar o Brasil em número de mortes por milhão. Será que o que mais que a imprensa quer? Será que a imprensa não sabe mudar de opinião, ou seja, não sabe reconhecer que eles estão errados? Outra coisa, jornalista não é cientista. Jornalista não pode ficar querendo induzir ou direcionar aquilo que a população vai fazer por causa de investimento de outros. A gente tem ouvido falar que tem canais de televisão no mundo que recebem investimentos, sabe, de certos países, de certas empresas aí, para poder ficar defendendo o coronavírus. A sociedade não pode continuar calada. No Brasil, está nascendo o seguinte movimento. Eu estou acompanhando as categorias. Os pediatras, estão procurando os advogados e espalhando aí pelo Brasil o Conselho Regional de Medicina para entrar na justiça, para as aulas voltarem, porque o dano psicológico, o dano que está se causando nas crianças por terem ficado esse tempo todo sem aula é muito maior do que aqueles que vieram a óbito. Você sempre defendeu isso aqui, né, Daniel? Eu sempre te acompanhei nesse posicionamento e acho que é isso aí mesmo. Demorou para as categorias criarem essa atitude. Inclusive tem uma pergunta interessante que roda nas redes sociais, Daniel. Se o primeiro lockdown funcionou, aí resolveu o problema. Para que o segundo? Mas não funcionou, esse que é o problema. É a segunda pergunta.
Se o primeiro lockdown não funcionou, para que o segundo? Oh, mas que é isso? Será possível que o mundo... A pergunta é a mesma, Daniel. É. Se o primeiro lockdown funcionou... Para que o segundo, né? E se o primeiro lockdown não funcionou? Para que o segundo? A resposta é a mesma, né? A resposta é a mesma, ou seja, não precisa de lockdown. Se funcionou, todo mundo sarou, né? Se não funcionou, para que vai fazer de novo? Então, assim, a resposta é a mesma. Se o primeiro lockdown funcionou, para que um segundo? E se o lockdown não funcionou, para que um segundo? Então é isso aí. Vamos faturar e daqui a pouco estaremos de volta. Cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da Sociedade Brasileira de Arritmologia, está atendendo diariamente e nos finais de semana em casos de urgência médica, no Hospital Vital de São Luís de Montes Belos. Realiza exames cardiológicos, mapa teste ergométrico, Holter e eletrocardiograma. Agende seu atendimento pelo telefone 64 99201 3634. Momento informativo Live, na Adair José Rádio TV. Os associados dos planos Live têm acesso a toda a rede conveniada, independente da cidade de origem de seu plano. Basta apresentar o cartão de associado através do programa Vantagens. O associado tem à disposição uma ampla rede de empresas e varejo que oferece condições e descontos exclusivos em supermercados, lojas de conveniências, clínicas médicas e demais áreas que geram economia doméstica para os associados e suas famílias. Live, planos para a vida. O máximo em excelência é o mínimo que nosso associado merece. Seja Live você também. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal um café? A bebida mais consumida do mundo? Mel Café. Puro, forte e saboroso. Agora, de cara nova, com uma embalagem mais moderna. O sabor e a qualidade em excelência. E pensando em você que aprecia um café mais encorpado, estamos lançando o Mel Café Extra Forte. Não deixe de experimentar. Irresistível. Mel Café. Puro, forte e saboroso. Televendas 64-3671-1405. Centro Esportivo Iavé Chamar C12. A estrutura esportiva mais ampla e diversificada de São Luís de Montes Belos e região. Atuamos com mais de 8 modalidades esportivas para atender você e sua família. Com nossa equipe de profissionais altamente capacitados, iremos personalizar o seu treinamento físico com foco em suas necessidades e objetivos. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, unindo a família através do esporte. Pedale. O planeta e sua saúde agradecem. Pedalar é antidepressivo. Entre outros benefícios, pedalar fortalece a musculatura e afasta as infecções. Faz bem para o coração e melhora a sexualidade. É um transporte econômico, reduz a gordura e proporciona uma grande sensação de liberdade. O ciclista não briga, não é estressado no trânsito. Pedalar aumenta o tempo de vida e restaura a autoestima, fazendo muito bem para o idoso. Comece a pedalar. Os resultados físicos e emocionais são imediatos e visíveis. Quer esta sensação de liberdade e sadia? Procure o Renato em São Luís de Montes Belos, a Rua São Domingos, na Duas Rodas, e compre sua bike com os acessórios. Temos oficina para suas revisões periódicas. Adair José Rádio TV e Duas Rodas. Vão sortear no mês das crianças uma bicicleta infantil. Participe! Bike Shop é na Duas Rodas. Telefone 64-3601-2086. Aqui, a notícia não para. Jornal Direto ao Ponto, com Adair José e Daniel de Paula. Daniel, notícia ali, mais longe um pouco. Mergulhador é engolido por baleia e diz: abriu a boca para mim cuspir. Inclusive com vídeo rodando na internet. O mergulhador profissional sul-africano Rainer Schimp foi engolido por uma baleia na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, enquanto o homem gravava predadores se alimentando de sardinha
na costa meridional do continente africano, um gigante baleia de Braille estava o abocanhando. Shimpri ainda disse que sentiu uma pressão nas suas costelas e não conseguiu ver a aproximação da baleia, que, segundo ele, o soltou quando percebeu que estava abocanhando um bicho enorme vestido numa roupa de mergulho. Esses dias tinham duas amigas, né, da melhor idade, passeando de caiaque. Aconteceu a mesma coisa, a baleia levantou, ela vem correndo atrás do cardume, né, e a pessoa está no lugar errado. Aí ela vem assim, sobe, né, e aí pega a pessoa e joga para fora. Não conheço nenhum relato de a pessoa que foi comida pela baleia, né. É vamos dizer assim, um acidente interessante. Esse cara vai dar muita entrevista e vai ficar famoso, esse mergulhador. Ele já está famoso, né? Mas convenhamos, né, Daniel? É um feito meio não dá perigoso, hein? Não é qualquer um que vai encarar esse desafio, não, né? Essa aqui foi demais. Daniel, e aí? Se o primeiro lockdown funcionou, para que um segundo? Para que, né? Nossa, será possível que a imprensa vai despertar e nós vamos chamar a população mundial para a gente arregaçar as mangas e trabalhar? E se não funcionou, Daniel, para que um segundo? Mas, realmente, né? O que é a tal da primícia, né? Uma primícia falsa leva toda uma humanidade a quebrar a cara, a fazer a coisa errada. Daniel, cidade nos Estados Unidos da América elege bulldog francês como prefeito. Um vilarejo com menos de 500 habitantes elege tradicionalmente cachorros para um cargo fictício de prefeito. Brincadeira tem como intuito arrecadar fundos para a administração local. Uma vez, Daniel, no Rio de Janeiro, deve ser do seu tempo, né? Também foi eleito um macaco, né? Um macaco Tião. Você viu dessa? Você lembra dessa? O macaco Tião era voto em cédula, né? E foi eleito, então, esse vereador, aí no caso, com um protesto, né? Como um protesto, então, ali no Rio de Janeiro foi eleito. E dessa vez, ali nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, é comum, é tradicional, né? Para arrecadar fundos ali para a cidade. E tem de tudo nessa política, né, Daniel? Tem um candidato do Brasil, a prefeito, ele está fazendo a propaganda de arrumar uma moeda para a cidade. Para a cidade. Vai valer só para a cidade. Então, nesse caso aqui, teve essa ideia e pegou. E aqui no Brasil, o macaco Tião, ele tornou uma celebridade em 1988. Pertinho, não está longe. Isso, não está tão longe assim não, né? Ali no Rio de Janeiro, e ele foi candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pela revista humorística Caceta Popular, com o apoio do deputado Fernando Cabeira, como forma de voto de protesto. Então, ele, um macaco famoso do zoológico, era um chimpanzé macho, e ele acabou muito conhecido, e ele foi candidato. Não a vereador, não foi a vereador, não, foi a prefeito, prefeito ali do Rio de Janeiro. E ele teve, na época, muitos votos, tá? Então, Daí você nota que o povo do Rio de Janeiro já vem sofrendo, 1988, o povo do Rio de Janeiro já vem sofrendo com esses representantes que recebem o mandato do povo para tomar a cidade nos braços, entendeu? Para cuidar da população, para tomar as decisões corretas. E o cara chega lá, eu penso que é uma coisa cultural também, tá? Mas principalmente é a impunidade, sabe? O crime do colarinho branco, o crime do político. Quem é que faz as leis para prender o político? É o gato, é o rato tomando conta do queijo. Infelizmente, os políticos brasileiros não são idealistas, não têm. Eles querem ser famosos e marcar e registrar o nome deles. Eles não pensam nas próximas gerações, sabe? Nós precisamos fazer nascer no meio da sociedade representantes
da sociedade, não representantes de categorias, como a Leona, a gente já falou aqui das notícias de São Paulo. Vamos eleger alguém da LGBT, vamos eleger alguém dos evangélicos, vamos eleger alguém do ruralista, vamos eleger alguém da bancada da bala. Enquanto nós ficarmos elegendo pessoas para cuidar de interesses de categorias, nós vamos esquecer... Só para você ter noção, Daniel, foram 400 mil votos. É muita coisa. Que colocaria Tião como o terceiro mais bem votado à época nos resultados, caso sua candidatura fosse validada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O senhor veja, é muita gente insatisfeita no Rio de Janeiro nessa época, e nós estamos falando 88, né? Inclusive foi para o Guinness como o chimpanzé está no Guinness a receber mais votos no mundo. Acredito que vai ficar lá por muito tempo, né? Ou para eterno, enquanto existir essa relação no Guinness World Record, aí, dos recordes do mundo, né? Ele vai, acredito, estar lá. E isso foi possível, pois na época ainda não se usava urna elétrica. E então os votantes podiam escrever qualquer coisa na cédula de papel. É bom explicar isso aqui. Daí, 32 anos atrás, eu fiz a conta aqui rapidinho, a população do Rio de Janeiro já estava revoltada, ou seja, insatisfeita. Pelo que o senhor falou, se eu entendi, se fosse válido, ele ficaria em terceiro lugar, ou seja, ó, é muita coisa, entendeu? E Tião acabou morrendo por diabetes, Daniel, com 33 anos. E decretado, inclusive, no Rio de Janeiro, luta oficial de 3 dias por causa da morte dele. Então, foi uma coisa simbólica, então, muito forte, né? É isso aí. Muito bem, então nós agradecemos a sua audiência e você pode estar participando junto conosco através do telefone 64-99311-8000 ou pelas redes sociais, Adair José, Rádio TV, e nós iremos juntos com você fazer aqui o programa Jornal Direto ao Ponto. Novo presidente do Peru anuncia a reforma da polícia após morte de manifestantes. Francisco Sagasti nomeou um novo comandante e enviou 15 generais à reserva em resposta à violenta repressão a manifestantes no governo anterior, que durou menos de uma semana. Nós estamos aí fazendo a democracia funcionar, né? O povo tem que eleger o seu representante. O Peru está passando por situações também muito difíceis, uma luta lá. Agora, o que nós queremos? Que a população tenha a responsabilidade de escolher os seus representantes. Depois, não adianta chorar. A gente falou isso aqui muito na eleição municipal, sabe, Adair? Eu não sei, a gente já deve ter falado isso algumas vezes aqui, mas eu não me canso de dizer que a população de São Luís está de parabéns em relação ao seu comportamento com o pleito municipal aqui. De parabéns, Daniel. Assim, junto com você. Vi uma pessoa falando isso nas redes sociais, a cidade ficou limpa, a cidade foi organizada, assim, não teve nenhum... Não vi vandalismo, não vi... Só fiquei sabendo de um vereador que foi preso, nem chegou a votar, porque ficou conversando na fila, mas foi realmente de parabéns. Então, no caso aqui do Peru, 2 pessoas morreram e mais de 100 foram feridas na repressão policial às manifestações em Lima. E Merino renunciou 5 dias após assumir o poder em substituição ao ex-presidente Martim Vizcarra, que foi destituído pelo Congresso. Então, a medida também vai passar para 15 generais da polícia para a reserva, informou o ministro do Interior. Então, por causa dessa situação de violência que teve lá, 15 generais. Então, o Peru entrou, e eu vejo, Daniel, com certo louvor, um presidente tomar uma decisão encarando aí as Forças Armadas. Nesse caso, 15 generais, ele vai ficar muito forte depois de tirar essa turma aí e dizer, eu estou aqui para mandar, para resolver. 15 generais está aqui, vou mandar para a reserva e colocar outro no lugar. Dá um voto assim,
um voto certo, no meu entendimento aqui, fazendo isso. O Peru tem o mesmo fenômeno aqui no Brasil, que a justiça meio que quer governar também, sabe, Anair? Eles tomam, o Ministério Público, por exemplo, acaba tomando uma série de decisões ali na caneta, né, na canetada, como a gente diz. E é um fenômeno no mundo todo, a justiça impedir o presidente de tomar decisão A, B ou C. Por quê? Porque vai ferir a Constituição. E nem sempre é isso. A maioria das vezes é conflito de interesse. E então, ainda anunciou, Daniel, ainda domingo passado, uma investigação administrativa que pode atingir esses generais. Porque além dessas 2 mortes e mais de 100 feridos, no centro da capital, ali do Peru, Lima, mulheres detidas em delegacias apresentaram denúncias de abusos sexuais. Ou seja, Daniel, tem realmente que tomar uma postura, né, uma posição. O presidente, ele tem agora a legitimidade, né, de trazer a paz social, de levar a população para o caminho correto. E eu sempre digo, Daniel, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Nós estamos aqui no Brasil, que, Daniel, a gente chega lá se não tomar cuidado. Chega lá. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado com a forma. Então a gente não pode ir deixando, ir acomodando, ir deixando. A violência policial mesmo, Daniel. É terrível a violência policial. Quem te defende vai estar contra você. Quem deveria te defender vai estar contra você. É abonado pelo Estado. Pago por você mesmo. Pago por você mesmo para te prejudicar, para te martirizar, para te destruir, vamos dizer assim. Fica muito difícil do cidadão se defender contra uma autoridade constituída pelo Estado. Então, assim, a violência policial, eu digo, já consegui, Daniel, ter algumas situações que dá para analisar bem o que seria a violência policial. Realmente tem que tomar, aí nesse caso, atitudes enérgicas para conter o avanço disso. Por quê? Porque vai se apoderando, a maldade, Daniel, a violência, ela vai se apoderando da pessoa. E cada vez ela é mais violenta. Quem bateu uma vez, bate de novo. Quem matou uma vez, mata de novo. Se não tiver uma restrição, uma repressão. E como é que vai repreender a própria polícia? Então, nesse caso aqui, esse presidente entrou 15 generais. Convenhamos, é muita gente, Daniel. É uma decisão muito forte. E é isso que tem que fazer nesse caso aqui, vez que realmente eles erraram muito. Eu desenvolvendo esse raciocínio que eu estou falando com o senhor em relação à justiça, querer liderar o processo político, a justiça tem que respeitar a Constituição. Ali é o seguinte, num período de uma semana, se elegeu 3 presidentes interinos. Esse presidente agora que está eleito, o Segasti, ele também vai fazer o trabalho de transição. E ele já prometeu na imprensa, dizendo que em abril do ano que vem, até abril do ano que vem, ele vai abrir as eleições para que o presidente seja eleito pelo povo. E não esse presidente ali arranjado pelo Congresso. A verdade é o seguinte, os políticos, quando eles não fazem o trabalho deles por amor ao povo, para que o trabalho da política possa trazer equilíbrio e diminuir as injustiças, a população se revolta. Então, o que aconteceu no Peru é isso. Fraudes, roubos, absurdos que foram feitos pelos políticos. O presidente, não faz. Nós precisamos valorizar o Bolsonaro nesse aspecto, sabe? Porque o Lula só conseguiu fazer tudo que ele queria porque o Congresso foi conivente. Cadê o Congresso agora? Vendo o Bolsonaro fazer a coisa certa e não apoia? Quantas medidas provisórias foram caducadas? E é contra o Brasil, né, Daniel? Não é contra o presidente, não é contra o Brasil. Então, o que está acontecendo no Peru é isso, é a classe política que se acovardou por interesses. E aí a justiça vem e quer governar um país. Imagina, num país como o Peru, em uma semana você trocar o presidente 3 vezes,
E é eleição indireta, é ali o Congresso que elege. Chegou uma hora que dá, inclusive, força para o próprio presidente, né? E nesse caso, Daniel, matou, né, torturou e estrupou o próprio exército. Nossa, é um absurdo. E mulher. Então, tem que tomar alguma posição, porque senão aonde vai chegar um país desse? Então, e dentro de quanto tempo aí? Não, em uma semana, 3 presidentes. Em uma semana, só ficou trocando presidente, vai um por dia aí. Assim, aonde esse país vai parar? Então, por exemplo, Daniel, esse negócio de minoria, nós sempre batemos aqui que quem manda, quem teria que mandar. Quem é que teria que mandar? A maioria. A democracia é isso. Democracia a vontade é isso. da maioria. Aí o que acontece? Fica aí todo mundo envolvido com direito de minoria e deixa os que são maioria sem direito. Porque não tem direito. Eu até digo, dentro do direito, por exemplo, existe o adulto abandonado, né? O adulto abandonado. Porque qual que é o direito do adulto? Né? Qual que é o direito do adulto? Não, muito bom, tem que ter direito de menor, de criança, adolescente, tem que ter, mas e o direito do adulto? Cadê o direito do pai, o direito da mãe, o direito do adulto? Na Argentina aqui, ó, veja bem, Daniel, exército argentino terá que cumprir cota para travestis e trans. É notícia. Até 30 de novembro, o órgão terá que cumprir decreto que determina a incorporação de 1% de pessoal travesti, transexual e transgênero no exército argentino. E não foi informado se Marinha e Aeronáutica deverão adotar a mesma medida. Então é isso. O exército da Argentina foi incluído entre os organismos oficiais que precisarão cumprir com a incorporação de 1% de pessoal travesti, transexual e transgênero, noticiou a imprensa local. Daniel, aí cai do Bolsonaro, o Bolsonaro que às vezes criticado, né? O que o Bolsonaro ia falar? Cada um com o preço da sua escolha. Né? Cada um com o preço da sua escolha. Então, aí vai obrigar agora. Não, agora você precisa de aceitar isso, independente da sua opção, independente da sua visão. Você precisa. É entender que ali na minha empresa tem que colocar determinada pessoa com uma determinada opção, por exemplo, obrigado. Eu entendo que isso seria uma opção minha, eu que tenho que decidir. Agora eu vou ter que fazer num órgão oficial, pago por mim, reservar uma cota para uma determinada categoria de pessoa. Não, que conquiste, que vá lá e como qualquer um heterossexual, por exemplo, conquistou. Ué, por que não tem reserva para mim? Por que é que tem que ter reserva para fulano ou beltrano? Eu entendo que isso, inclusive, isso é preconceituoso. Né? Isso é preconceituoso. Mas tá bom, lá na Argentina, então, agora é assim. Tem que ter essa reserva, então, por decreto do governo para travestis e trans. Que coisa, né? Aí a gente vem aqui no Brasil, as eleições, Adair. O senhor sabia que tem partidos políticos que elegeram o prefeito, mas que eles vão ser impugnados porque a cota de mulheres não foi... Por exemplo, você tinha que ter 15 vereadoras concorrendo, só tinha 10. Aí o prefeito ganhou e ele não vai tomar posse. Olha o que é a questão da cota. A cota para negros nas faculdades, a cota para pessoas especiais nas empresas, a cota para homossexuais no exército. Poxa, aonde que nós vamos chegar? Entendeu? Não é assim, eu não entendo que isso é ação afirmativa. Os governos, a mídia, abordam esses temas com ações afirmativas. Pô, peraí, o pobre que não tem lobby, o pobre que não tem representatividade, aquele que mora na favela, que não tem ninguém por ele. Cadê a ação afirmativa para o pobre? Cota para o pobre. Não tem, né? Porque ele não tem ninguém na mídia, não tem ninguém que apoia ele. E aí aquelas pessoas, o corporativismo, né? Muito forte. Daniel, uma situação complicada aqui que as cidades interioranas, principalmente essas cidades que estão num porte de ter uma agência bancária enfrentam. Quadrilha tenta assaltar bancos e troca tiros com a polícia em madrugada de terror em Araraquara. O
Grupo de cerca de 20 homens, armados com fuzis, atacou uma agência da Caixa Econômica no centro da cidade e outra do Banco do Brasil. Não há informações sobre feridos ou presos. Uma quadrilha formada por 20 homens armados com fuzis trocou tiros com a Polícia Militar em Araraquara, interior de São Paulo, em uma tentativa de assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal no centro e outra do Banco do Brasil na madrugada desta terça-feira, dia 24, informou a Polícia Militar. Vídeos compartilhados em redes sociais que mostram veículos incendiados e o barulho da troca de tiros que, segundo a PM, durou cerca de 40 minutos. Então, a ação do bando ocorreu por volta das 2 horas e 30 minutos da manhã. Um caminhão e um outro veículo foram incendiados para tentar impedir a reação de um contingente de um batalhão da PM na cidade. No entanto, a PMs furaram um bloqueio e enfrentaram os criminosos. Até por volta das 7 horas, a polícia ainda não havia informado se o bando conseguiu levar dinheiro das agências bancárias. O helicóptero Águia da PM sobrevoa a região. Especialistas do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, foram enviadas para a região central da cidade para retirar explosivos que foram deixados pela quadrilha dentro da agência da Caixa Econômica Federal. A polícia interditou a área no centro da cidade para preservar o local do crime. Estão fechados os trechos também ali no centro da cidade. E o trânsito foi desviado do local. Daniel, é um fato heróico das polícias. Devemos aqui dar as nossas homenagens à Polícia Militar ali da cidade, então, de Araraquara, que decidiu enfrentou e pôs para correr aí esse bando de 20 ladrões de banco. Uma notícia aí, vamos dizer assim, uma coisa normal, né? O crime organizado atua aí espalhado pelo Brasil afora, procurando fazer esse tipo de ação, né? Enfrentando o Estado, absurdo. Eu via, né? O negócio foi tão grave e os próprios moradores da região fizeram uma série de vídeos, negócio, guerra, entendeu? Um absurdo. E graças a Deus, né, a polícia atuou com rapidez. Pela notícia, eu estava vendo agora na madrugada, não se sabe ainda se eles conseguiram levar o dinheiro ou não. Mas é bom quando a polícia consegue enfrentar esse pessoal, que mostra a força do Estado e vamos dizer assim, desestimula esses caras a fazerem isso, né? É isso aí, muito bem. Vamos aqui para a última notícia e logo após já a frase do dia com Daniel. Trump pede que chefe de órgão responsável por transição com Biden faça os protocolos iniciais. Emily Mupper, chefe da administração dos serviços gerais, enviou carta à equipe do democrata para disponibilizar recursos e serviços relacionados ao processo. Daniel, é um novo momento, né, ali nos Estados Unidos, onde Donald Trump disse pela primeira vez em sua conta no Twitter que recomenda que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo de Joe Biden. Nesta segunda-feira, dia 23, de acordo com a publicação de Trump, a Agência Federal Americana responsável pela transição teria informado em uma carta à equipe de Joe Biden, presidente eleito, que poderia iniciar formalmente a transição dos governos. É verdade, Daniel, coloca aqui a notícia, tá nas redes sociais, nos jornais mundiais, como uma coisa surpreendente, mas Trump não tem outra opção, né? Do jeito que está, ele vai se manter por uma ditadura, vamos dizer assim, né? Se não fizer isso, ele vai ser triturado ali pela mídia. A verdade é que eu tenho que fazer isso mesmo. Descobriu-se realmente uma série de fraudes. A gente sabe que dia 11 de dezembro vai haver, os delegados vão dizer realmente se o Biden é presidente ou não, e dia 15 ele vai ser, assim, diplomado, declarado, como se diz aqui no Brasil, né? Não temos certeza ainda. Eu estou achando interessante o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A mídia não diz nada. Então, se vier alguma coisa, alguma reviravolta, ela vai nascer ali de maneira bem estratégica, né?
porque a mídia não apoia a volta do Trump, porque o Trump ele realmente simboliza a quebra do establishment, né? Ou seja, esse contexto todo aí na mão das pessoas, né? Daí, então, essa semana, a gente tem falado aqui de frases motivacionais, a política aqui na nossa cidade acabou, e nós precisamos levar o povo a arregaçar as mangas e trabalhar. E eu escolhi ontem o Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro, escritor. Hoje eu vou falar de Einstein, um físico alemão, o homem da teoria da relatividade. Aí ele faz a seguinte comparação. Mandar um abraço aí para o Renato das Duas Rodas. Olha a comparação que Einstein faz, Adair. A vida, viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. É isso aí. Muito bem. Precisa de equilíbrio, Daniel. Precisa de ter uma toada, né? Precisa de ter... Tem hora que é de mais, tem hora que é de menos. Tem muita gente que é assim, Daniel. Né? Entusiasmo, chega a ser até passar a ideia que está até doente. Hora alegre demais, hora triste demais. Equilíbrio. Poderia ler novamente a frase, Daniel? Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. É preciso movimentar. Muito bem, agradecer aqui o Daniel, né, de Paula, agradecer o Rafael, a Celine Medeiros, e também aqui o Hernanes também, que sempre está conosco aqui, e todas as pessoas que estiveram conosco. Nós tivemos também participações pelo Instagram, não é isso? Queremos agradecer você que participou conosco aí pelo Instagram. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Você acaba de ouvir o jornal Direto ao Ponto, levando até você a notícia em primeira mão. Bom dia, obrigado pela audiência. Churrascaria Ferreira, mais de 20 anos de história, ambiente agradável e familiar, atendimento especial, aceitamos encomendas, atendemos e alugamos um espaço para festas. Sua saúde depende de sua alimentação. A melhor churrascaria da cidade com preço acessível a todos. Churrascaria Ferreira, Nelo e Lucimar, servindo a sua família. Rua Jabaquara, 312, São Luís de Montes Belos. Telefone 64-3671-1891. O Rei das Portas mora em São Luís e trabalha em toda a região, podendo ser encontrado pelos telefones 64-99922-2180 e 984570300. Entre outros serviços, faça instalação de portas e janelas, vai e vem, colocação de batentes e ilustração. Fazemos manutenção, 16 anos de experiência. Entrega no prazo, preço compatível com o mercado. Negociamos as condições de pagamento. Fale com o senhor Alcides, o Rei das Portas. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, a estrutura esportiva mais ampla e diversificada de São Luís de Montes Belos e região. Atuamos com mais de 8 modalidades esportivas para atender você e sua família. Com nossa equipe de profissionais altamente capacitados, iremos personalizar o seu treinamento físico com foco em suas necessidades e objetivos. Centro Esportivo Iavé.